Amém, meus irmãos? Cumprimento todos vocês com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém? Hoje pela manhã nós não tivemos a escola bíblica dominical, foi um momento de consagração, e espero que aqueles que tenham vindo tenham sido edificados. Amém? Abra sua Bíblia aí na carta de Judas, no capítulo 1. A graça e a paz a todos aqueles que estão acompanhando também pela live, através do Facebook ou do YouTube. Amém? Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, está atrás de Apocalipse. Facinho de abrir, pega o último livro, passa para trás. Está na carta de Judas. Amém? A palavra do Senhor, ela vem para nos incentivar a batalhar pela nossa fé. Enquanto eu estava preparando as aulas de escola dominical, das cartas gerais, Deus me chamou a atenção a essa carta, a esse escrito, que nos é muito, muito útil para os dias de hoje. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, Judas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no nosso meio. Estes são ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama a tua graça, a tua presença sobre este lugar, Pai. Que não seja, Pai Santo, a voz do homem, a voz do ser humano falando, mas a tua voz, Senhor. A batalhar, Pai Santo, a estar consagrado, Pai, a estar, Pai, edificado, a estar, Pai Santo, armado para a batalha da fé, Senhor. Pai, edifica, Pai Santo, com o teu poder sobrenatural esta casa hoje, Senhor. Espírito do Senhor, venha sobre nossas vidas, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai, porque nós somos amados, Senhor, de Ti, Senhor. Pai, enche-nos da Tua presença, Senhor. Reveste-nos da Tua glória, Senhor, para que nós possamos vencer a batalha, Senhor, que nos está proposta, Jesus. Em nome do Senhor nós pedimos e amém. Pode assentar em nome de Jesus. Os amados irmãos, o autor dessa carta não é o apóstolo Judas Iscariotes, que suicidou-se. Não dava para escrever porque ele já tinha morrido. E também há o segundo apóstolo chamado Judas Tadeu. Não é acreditado ser Judas Tadeu. Mas se você for lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, você vai ver que Jesus tinha 4 irmãos. E a Bíblia vai dizer que seus irmãos reprovaram Jesus enquanto ele estava vivo. Mas a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 1, vai dizer que depois que Jesus havia ressuscitado, os seus irmãos aceitaram que ele era Senhor e Salvador. Um desses homens nós conhecemos como Tiago, que escreveu a carta. E o segundo é Judas. Por isso que ele começa a carta escrevendo Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas significa louvor, ou alguém que louva a Deus. É a forma moderna do nome Judá. E esse homem escreve essa carta para mim e para você, para que nós louvemos ao Senhor. E que nós demos glória a Deus. E ele vai representar assim, dizendo que ele é servo. Essa palavra servo significa alguém que é escravo. Judas era irmão de Jesus segundo a carne, mas considerava a si próprio um escravo. Porque ele havia sido liberto da escravidão do pecado, do jugo de Satanás e colocado na servidão do Senhor Jesus. Ele tinha saído do reino das trevas e passado para o reino do Filho amado, como está ali em Colossenses. Ele não cria que Jesus era filho de Deus. Afinal de contas, Jesus era o seu irmão. Mas após ver o seu irmão, que é Deus homem ressuscitado, ele passa a crer no Senhor. E a palavra, para ele confirmar que quem era que estava escrevendo era irmão do Senhor, ele usa a sentença irmão de Tiago. Sabe quando é que você quer mostrar que você conhece alguém importante e por isso que o seu testemunho vale?
Ele está dizendo, o meu testemunho vale porque eu sou servo de Cristo. Em segundo lugar, sou irmão de Tiago. Por que ele cita Tiago? Porque Tiago, o irmão de Jesus, ele se torna um dos maiores pastores da igreja de Jerusalém. E por conta disso, ele vai dizer que ele era irmão de Tiago. Se você for lá em Atos capítulo 15, vai ter uma controvérsia dentro da igreja, e a palavra do Senhor disse que quem resolveu essa controvérsia foi Paulo e Tiago, irmão do Senhor. Confirmado lá em Gálatas 1,19. E por que esse homem, ele escreve essa carta para mim e para você? O motivo é para que nós batalhemos pela fé que nos foi dada. Mas antes de ele dizer isso, ele vai dizer para quem é que essa carta é enviada. Porque toda carta que está na Bíblia, ele escreve quem escreveu, quem é que está falando e para quem está mandando. E aí ele diz aos que foram chamados, amados e que estão sendo guardados por Jesus. Você já foi chamado por Jesus? Já foi chamado? O que é o chamado segundo a Bíblia? É quando alguém é apresentado à graça de Deus. A palavra do Senhor diz que todos nós somos chamados. Alguns respondem positivamente ao chamado. Alguns dizem sim, eu aceito. E outros dizem não, eu não aceito. Mas ele foi chamado. Ele foi convocado a comparecer ao exército do Senhor. Mas ele reprovou essa ideia. Mas para nós que somos chamados, que aceitamos, nós recebemos um segundo adjetivo. Nós somos amados por Deus Pai. E o amor de Deus, meu irmão, ele é medido como? Como que o amor de Deus é medido na minha e na sua vida? Pelas nossas posses materiais? De jeito nenhum. Porque se fosse assim, Deus odiava o apóstolo Paulo, porque ele fabricava tenda e não tinha onde morar. Em segundo lugar, é pela nossa capacidade? Não, porque a Bíblia diz que nós não conseguimos agradar ao Senhor. É simplesmente porque Deus quer nos amar. Em outro dia da escola dominical, eu havia falado para os irmãos sobre o amor de Deus e como ele é diferente do nosso amor. E eu usei a figura do casamento para mostrar e a figura dos pais e dos filhos. O marido e a mulher diz que amam um ao outro, mas basta um fazer alguma coisa que o outro não concorda e eles zangam, muitas das vezes fecham a cara e tem um amor condicionado. Assim também é o pai com os filhos. Talvez o filho fala que ama o pai, mas basta o pai dar uma correção para ele, que ele se zanga e vai para o quarto ficar trancado. Um amor condicionado. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional quanto a nós. E aqueles que foram chamados, eles acessam esse amor de Deus com o seu arrependimento. E é por isso que eles são amados por Deus Pai. E aí tem um terceiro nível, que eles são guardados por Jesus Cristo. Você se sente guardado por Jesus, meu irmão? Você se sente guardado pelo Senhor? Quando você levanta, você faz a sua oração, você tem certeza que Deus está te guardando, por mais que as coisas não aconteçam do jeito que você quer que aconteça? Guardado por Deus? O que é essa palavra guardado? Essa palavra guardado, quando você pesquisa no original, é como um militar que vigia alguém. É como aquela torre forte, eu não sei se você já passaram de frente ao quartel, sempre fica um carinha lá dentro, observando o que está acontecendo na rua. Porque se acontecer alguma coisa, ele toca um sinal. Guardados por Jesus Cristo. Você é amado por Deus Pai e guardado por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, lembre-se disso. Você foi chamado, tu é amado e está sendo guardado. E a confirmação disso, ele fala no versículo 24, leia lá no versículo 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Deus é poderoso para impedir nós de cairmos totalmente. E é por isso que ele diz que nós somos guardados. É por isso que Judas afirma que eu e você, nós temos um lugar no céu, à direita de Deus Pai, como está lá em Efésios 3. Você, meu irmão, um dia, Deus chamou você e pela sua resposta ao Evangelho, Jesus transformou a sua e a minha vida, nos dando o amor de Deus e nos guardando em Cristo, para que no dia da ressurreição você possa estar do lado do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer coisa que seja diferente disso, você precisa colocar na sua cabeça que não é o Evangelho. Qualquer coisa mais Jesus não é o Evangelho. A Bíblia diz que somente a fé em Jesus é o que salva a minha e a sua vida. A minha obra, ela no máximo serve para galardão.
para ser uma recompensa no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que as obras dos santos os seguem, mas é que a fé é que salva. É a fé e o arrependimento que nos dá acesso a Jesus. Então, o Evangelho de Deus só pode ser alcançado através do arrependimento e a fé. E o amor de Deus, com que Ele nos ama, é para nós passarmos adiante. É por isso que você é guardado em Jesus Cristo, para você manifestar a glória de Deus. Amém? Segundo lugar, ele diz que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Judas, apesar de trazer um assunto muito sério para mim e para você, ele vai usar de ternura. Ele vai falar assim, que a misericórdia de Deus seja multiplicada sobre a sua vida. O que é misericórdia, meu irmão? A misericórdia, os alunos da escola dominical, eles já sabem de cabeça. É quando Deus não dá aquilo que a gente merece. O que a gente merece? A morte física, a morte espiritual, a condenação eterna. Mas a palavra do Senhor diz que em Jesus Cristo Deus nos dá acesso à sua misericórdia, à sua presença. E aí você é feito vivo de novo. Quando o Espírito Santo derrama-se sobre você, você recebe vida novamente. Você recebe a presença de Deus novamente. E aquilo que Adão perdeu naquele dia em que ele cometeu o pecado, te é devolvido. A comunhão que ele tinha é devolvida para mim e para você através da misericórdia de Deus. A misericórdia não é a graça é um favor imerecido. A misericórdia é o julgamento que não é colocado sobre as suas costas. Quando você crê em Jesus, a misericórdia de Deus te alcança. E é por isso que eu e você podemos levantar e dobrar os nossos joelhos e adorar a Deus. As pessoas refletem muito pouco na misericórdia. Eles gostam de refletir muito sobre a graça. Mas não tem como a graça te alcançar se a misericórdia não te alcançar primeiro. A misericórdia é como aquele filme de ação, vocês lembram? Quando tem um filme de ação e o vilão, ele começa a clamar pela própria vida. Misericórdia de mim. E às vezes o protagonista, ele tem um coração bom, ele poupa a vida do adversário. É aquilo ali. A Bíblia diz que eu e você somos inimigos do Senhor conforme a carne. Romanos capítulo 8, versículo 6. Inimigo de Deus, é impossível você agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que através da misericórdia de Cristo, ali na cruz do Calvário, você pode agradar ao Senhor se você crer. E por conta disso você recebe a paz de Deus. A paz com Deus e tem paz para viver com os homens. A paz com Deus é quando você é justificado no tribunal do céu. A Bíblia diz que quando você tem fé no Senhor, os seus pecados são retirados das suas costas e jogados sobre as costas de Jesus. E você está com a sua ficha limpa na presença do Senhor. A paz de Deus é aquilo que você recebe quando você é regenerado no seu coração, quando a presença de Deus invade a sua vida. É uma paz que excede o entendimento. Essa paz é aquela que o cristão tem, porque ele sabe que apesar do mundo lá fora estar correndo para a condenação, dentro dele, Deus o certifica da paz de que ele está salvo, de que ele está guardado. E terceiro, por conta disso, porque ele tem paz com Deus, recebe a paz de Deus, ele pode ter paz com os homens. O autor aos Hebreus, como a gente já viu, em capítulo 12, ele diz: segui a paz com todos. Porque se você não conseguir seguir a paz com todos, a sua santificação se torna difícil. Por isso que ele fala, seguir a paz com todos e depois a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não deixando raiz de amargura entrar no vosso coração, porque assim vocês impedem a graça de Deus de fluir na vida de vocês. Seguir a paz com todos. O pastor Natanael falou algo importante. Se for para evitar uma confusão, dê uma boiada de um curral. Mas tenha paz com todos. Faça o possível e o impossível para ter paz com todos. Porque ele não está perguntando se você quer fazer essa paz. Ele está dizendo, seguir a paz com todos. É um mandamento. É algo que eu e você temos que ter na nossa vida. E aquele que não quer seguir? Ao homem herege, avisa 1 ou 2, 3 vezes e depois disso, afasta-se. Porque vai te servir de pedra de tropeço. A paz com todos. Amém? E o amor de Deus lhes sejam multiplicados. O único apóstolo que escreve sobre o amor de Deus no cumprimento de uma carta é Judas. Por que ele diz que o amor de Deus tem que ser multiplicado na minha e na sua vida? Primeiro ele diz que a misericórdia tem que ser multiplicada, porque assim você é alcançado por Deus. Depois o fruto é a paz que você tem.
E o amor de Deus tem que ser multiplicado na minha e na sua vida, por quê? Para que eu e você mostremos que Deus existe e que Deus controla a minha e a sua vida. É através do seu amor, do seu cuidado para com Deus, que Deus vai refletir ao redor aquilo que você tem de melhor, que é o Espírito Santo, que é a presença de Jesus. Através do amor, da multiplicação do amor. E aí, eu queria lembrar os irmãos o seguinte: essa multiplicação do amor, ela não é 100% nessa vida. Porque eu e você, nós possuímos pecado. E muitas das vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. Irmão Túlio, me dá um exemplo. Quantas vezes você planejou na sua mente, ou até mesmo escreveu, de tirar um momento de oração, de alguma coisa assim, e você se distraiu e não conseguiu fazer porque você foi fazer outra coisa que você julgou ser mais importante? Só aí, o bem que você quer fazer, você não fez. Muitas das vezes nós deixamos a desejar por conta disso. E é por isso que ele diz: o amor de Deus seja a vós multiplicados. Para quê? Versículo 3: embora eu estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos. Judas pegou a caneta para escrever e ele queria escrever igualzinho Romanos capítulo 4 e 5. Acerca da salvação que eu e você recebemos. Mas o Espírito do Senhor diz para ele: não, você não vai escrever sobre salvação. Você vai escrever sobre a batalha da fé que os cristãos têm de enfrentar. E essa batalha, meu amado irmão, ela não vem para meia dúzia de crentes. Ela não vem para um crente ou outro crente, ou um cristão ou outro, porque um cristão é melhor, não. Ela vem para todos os cristãos. Ele está dizendo para todos os santos, que foi confiada aos santos. A batalha da fé foi confiada a você. Ela começa com você. A Bíblia diz que você não é somente uma ovelha, você é um militar, você é um soldado de Jesus Cristo. A maioria quer viver somente como uma ovelha que não tem armadura, uma ovelha que não tem espada, que não empunha o seu escudo. A Bíblia diz que você é um capitão de guerra, que luta pelo Senhor, e batalha a batalha da fé. Uma coisa que eu não suporto é um crente derrotista, que aceita qualquer coisa que lhe é imposto, sendo que a Bíblia diz que ele já está revestido pelo Espírito do Senhor, pela armadura do Senhor, e ele não quer batalhar no exército do Senhor. E quando eu falo batalhar, as pessoas já pensam, é louvar e pregar. Não, é servir a casa do Senhor, é servir naquilo que o Senhor lhe colocou como proposta. A Bíblia diz que a sua carreira como servo de Deus já está proposta. Há servos que a função dele é prosperar, é enriquecer. A Bíblia diz que a função dele é enriquecer, para que possa ajudar e repartir com os outros. Há servos que a função dele é ter um coração de misericórdia, de ter um ombro amigo. A batalha dele é suportando a carga um dos outros. Há servos que é na palavra, e há servos que cantam e tocam os instrumentos como ninguém. Então cada um de nós batalha a fé conforme o Senhor colocou. Agora, o que eu quero falar com você é o seguinte: você tem se despertado para a batalha da sua fé? Há um pecado, meus irmãos, que está consumindo, está destruindo, solapando, quebrando a maioria dos crentes, e é a omissão. O que é omissão? É eu saber que eu preciso fazer e eu não faço. Eu sei que eu preciso orar, mas a última coisa que eu faço é orar. Eu preciso buscar a palavra e eu não busco. A direção, meu irmão, é o Senhor quem dá, mas a Bíblia encarrega a mim e a você de procurá-la. A minha e a sua função, Deus não pode fazer por nós. Ele vai te encher do Espírito, Ele vai te dar graça, vai te guardar, mas Ele não pode pegar a Bíblia e ler por você. Ele não pode carregar as suas pernas. Hoje falava com meu sogro sobre esse assunto. Ele disse: Túlio, como esse homem, o apóstolo Paulo, esse homem tinha esse vigor todo, meu irmão. O homem andava para cima e para baixo, pregando, era preso, descia por muro. Muitas das vezes hoje, para nós irmos na igreja, nós vamos arrastados. O homem foi apedrejado e carregado como morto. E muitas das vezes nós estamos com um fardo pesado para poder cantar um hino. Ei, a batalha da fé é vencida em você. A primeira batalha que você tem que vencer é com você mesmo. É comigo mesmo. É na minha mente. Eu preciso criar na minha cabeça a ideia de que eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso incomodar Deus até que Ele faça tremer a terra, como aquele povo fez em Atos capítulo 4.
Eu preciso incomodá-lo. Eu preciso incomodar o céu. Eu preciso incomodar o diabo. O diabo tem que escutar a minha oração, ele tem que ter medo da minha oração, meu irmão. E muitos estão deixando de ser consumidos pela omissão. E a omissão se dá de muitos tipos. Se dá de muitos tipos. As regalias que nós temos hoje, elas não servem de omissão. Então, o que Jesus fala? Se o teu olho te faz omisso, arranca. Porta aquilo que não te aproxima do Senhor. A sua batalha é vencida no seu coração. Você lembra de Neemias capítulo 1? A Bíblia diz que ele era copeiro do rei, ele mexia na cozinha. O que era a função dele? Era experimentar a comida para ele morrer primeiro que o rei. Né? É isso que ele fala lá. Eu era copeiro, eu experimentava a comida, porque vai que se eu morrer, né, o rei não come. Né? A Bíblia diz assim que Jerusalém estava totalmente destruída e que ele era copeiro. Ele não tinha poder de governar. Não tinha. Mas a Bíblia diz que quando ele escuta aquela notícia, ele fica impactado. E ele, ao invés de sair doido, ele começa a vencer a batalha dentro dele mesmo. A Bíblia diz que ele se assentou, refletiu, começou a jejuar e orar. Ele se levantou, foi ao rei e começou a construir a cidade de novo. E aí o rei não só tirou ele da função de copeiro, como passou ele para a função de governador. E ele em 52 dias levanta 10 quilômetros de muro, cerca a cidade, levanta um exército e começa a assentar as bases do segundo templo. Quem já leu? Aleluia? Se prontificou a batalhar. A primeira batalha da fé é vencida aqui. Cristão. E às vezes, talvez algum dia, você vai perder essa batalha. Por exemplo, às vezes um dia você não conseguiu orar como você queria. Ou não conseguiu adorar do jeito que você queria. Ou não deu para você vir no culto do jeito que você queria. Mas a Bíblia diz o quê? Que no Senhor há perdão, remissão e graça para você continuar. Segunda coisa, você precisa vencer a batalha contra o mundo. A batalha contra o mundo. Hoje, a igreja está sofrendo grandes ataques do mundo. Há pessoas que estão atacando a fé e muitos crentes estão abraçando esses ataques. É hora de você negar esse negócio. É hora de você rejeitar esse negócio. Ideologias mundanas estão detonando, solapando a doutrina da igreja. E muitos estão deixando o coração encher disso. E é por isso que talvez a batalha da fé, que você tem que travar com você mesmo, está mais difícil. Porque o nosso coração, às vezes, está apaixonado pelas regalias, pelas ideologias, pelos principados do mundo. Amém? Eu vou dizer algo que aconteceu comigo. Em um certo tempo, eu já era cristão e eu comecei a estudar num curso que eu havia pagado, filosofia. E a princípio eu comecei a estudar uma filosofia ateísta. Quando eu comecei a ver, eu comecei a perceber que eu já estava começando a duvidar do Senhor. Porque aquilo que o cara falava, parecia que tinha sentido. E é assim que a doutrina do mundo age no meu e no seu coração. Ela começa a minar a sua confiança no Senhor. E é por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não ameis o mundo. Tiago vai ser mais austero, mais agressivo. Infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo do Senhor. Resistai ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, que no seu devido tempo os exaltará. Então, a batalha vencida contra o mundo é você se posicionar com aquilo que a palavra de Deus fala. É um tempo de você alegar que você é cristão. Porque se você não alegar que você é cristão, o Senhor vai causar uma ocasião para ver se você é ou não. Pode ter certeza disso. Se você não alegar que você é crente, Deus colocará você debaixo da prova. E se você não for colocado pelo Senhor, Satanás o colocará na prova. É uma das mensagens mais sérias que eu preguei aqui até hoje. Deus vai deixar você ser testado se você é cristão ou não. E aqui não é na sua casa, se você vai dar um bom testemunho, com a sua mulher ou com seus filhos, ou com seu marido, ou com a sua mãe, com seu pai, ou com seus filhos. Não. Será um lugar onde você vai ser colocado à prova para negar ou aceitar ou declarar o nome de Jesus. Esteja de pé na batalha da fé. Há muitos cristãos que já esmoreceram, já morreram na fé. Os corpos estão andando, mas as almas estão mortas. Reviva
em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. A graça em nome de Jesus. Há muitos que estão destruídos porque não conseguiram andar na batalha da fé. Não conseguem. Não têm a capacidade de se levantar e de lutar contra aquilo que lhe foi imposto. Em terceiro lugar, há a necessidade de eu e você lutarmos contra as heresias que estão destruindo a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para alguns irmãos. Você assiste lá no YouTube uma pregação. Se eu te perguntar se você sabe dizer para mim se a pregação que o cara pregou é bíblica ou não. Você consegue fazer isso? Você consegue analisar se o que o cidadão falou, que nem aquele outro de Goiás, né, que falou que o avião estava caindo, ele acalmou o piloto, ele consertou a turbina e fez o helicóptero descer, né? O rapaz falou que principalmente, ele deu aula para o piloto, parece, né? Você acha que esse tipo de mensagem é mensagem bíblica? Sim ou não? Claramente que não, meu irmão. Você pode escutar como empreendedor, como alguém que quer crescer financeiramente, mas bíblico não é. Bíblico não é. E aí, você sabe analisar se a mensagem que a pessoa está passando para você, ela é bíblica ou não? Se ele está te induzindo ao erro ou não? A batalha da fé é vencida sabendo aquilo que está sendo falado. Analise o pregador que está aqui na frente pregando. A minha mensagem é bíblica ou não? Analise o pregador que está pregando, para que você não venha consumir qualquer coisa. Um professor meu que eu tinha no seminário, ele falava assim, que nós que somos líderes e as ovelhas, de vez em quando nós gostamos de revirar lixo para se alimentar. Ele é batista também, da questão nacional, lá em São Paulo. Ele dizia isso, muitas das vezes a ovelha, o pastor fala alguma coisa, ela vai lá revirar o lixo, né? Ver se vai conseguir alguma coisa lá. Não é tempo de ficar escutando coisas que não agradam ao Senhor. Não é tempo. Saiba analisar se aquilo que o cidadão está te entregando é bíblico ou não. Primeira coisa que a Bíblia diz para mim e para você, saber se aquela pessoa que está falando está dizendo de Jesus ou não. Primeira coisa, ele usa muito a expressão Deus ou ele fala de Jesus também? Porque a Bíblia diz que o personagem principal é Jesus. Se o Deus que ele apresenta não possui Jesus, já fica com o pé atrás. Se o Deus que ele apresenta não morreu na cruz do Calvário, já fique com o seu pé atrás. Porque pode ser que ele está usando Deus para te vender uma mensagem que não é verdade. Segunda coisa, ele confessa que Jesus Cristo é homem-deus? Ele confessa que Jesus Cristo é Senhor? Ou ele está usando a imagem de Jesus somente para poder vender uma ideia? Tem muitos usando a imagem de Jesus somente para poder vender uma ideia. E ele diz mais, ele diz no versículo 4, há muito tempo se infiltraram dentro da igreja dissimuladamente, convertendo a graça de Deus em dissolução. O que é dissolução, meu irmão? Alguém sabe explicar o que é? Dissolução? Quem já foi no posto de gasolina? Amém? Quando o álcool está cheio de água, o que acontece com o seu carro? Ele tem dificuldade porque ele está diluído. Quando a gasolina está cheia de álcool, ela tem dificuldade da ignição. Quem tem carro a álcool sofre quando o tempo está frio. Principalmente se tiver muita água. Não dá partida de jeito nenhum. Tem dia que o carro vai 5, 6, 10 vezes para poder dar partida. Dissolução. Alguém que diluiu um conteúdo em outro. A pessoa pega a mensagem de Deus e até parece que é bíblico, mas no fundo está diluído. No fundo está açucarado para descer a goela abaixo. Um exemplo do que eu estou querendo dizer. Ele prega sobre a graça de Deus, mas ele não apresenta que o ser humano é pecador. Então, se eu não sei se eu sou pecador, por que eu preciso da graça do Senhor? Fique atento. Está convertendo a graça de Deus em dissolução. Agora sim, você tem que ter ponderação. Não é porque a pessoa não falou o que você queria escutar que você vai taxar ele de herege. Não é porque a pessoa falou o que você não queria ouvir. Talvez você foi com o coração para um tema e a pessoa falou outra coisa. Você foi com a ideia para escutar uma coisa na pregação e ele direcionou para outra. Mas se faz sentido no texto da Bíblia, se está pautado na palavra, está correto. É uma mensagem bíblica, você pode usufruir dessa mensagem. Amém? Porque eu não posso pegar e taxar todo mundo que não prega do jeito que eu estou falando como herege. Eu tenho que analisar.
Porque se for assim, se alguma coisa que você não concorda comigo, você vai falar, o irmão Túlio é herege. Quando na verdade não é. O que é heresia? Uma pessoa, por exemplo, que nega a criação de Deus, como está havendo teólogos teístas dizendo que Deus não criou os céus e a terra, apenas modelou, conforme o tempo se passa. A Bíblia diz não, que o Senhor criou com a palavra da sua boca. A segunda coisa que eles negam é a queda. Você não tem pecado, você não tem defeito, você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus, você é bom em si mesmo. É a queda. Essa é a doutrina mais negada na atualidade. A queda. O homem caiu. O homem não consegue subir ao céu pela própria força. Essa é a mensagem da Bíblia. Ele precisa de que alguém carregue ele para o céu nas costas. Esse alguém é Jesus. Terceira coisa, a redenção. Se alguém nega a redenção que há em Cristo, o que ele fala lá? Se alguém nega que Jesus Cristo veio em carne, seja anátema. 1 João capítulo 1 e 2. Se nega que Jesus Cristo é Deus, seja anátema. Jesus é Deus. Jesus é a representação da glória de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Não tem como ver o Pai se não vê o Filho. Quarta coisa, a consumação. Virou moda dizer que não haverá arrebatamento. Virou moda dizer que Deus não vai fazer juízo final. Heresia. Heresia. Por que eu estou falando isso aqui, meus irmãos? Para defender vocês. Para você, a hora que você sair daqui, a porta para fora, se você encontrar qualquer um pregando na rua, você vai argumentar. O que esse homem está dizendo, o que essa mulher está dizendo é verdade. Depois faça uma vasculha na sua Bíblia, vá lá em Atos capítulo 17, quando Paulo ele vai sair da Macedônia para Bereia pregar. A Bíblia diz que é Paulo, não é eu e você não, meu irmão. Estamos falando de um homem que ficou 3 anos na Arábia com Cristo. Ele vai pregar e diz que os bereanos sentavam e ficavam analisando dentro da Bíblia se o que ele falava era verdade. Se os homens passaram o apóstolo Paulo no crivo, você não vai passar aquele que está pregando lá no YouTube? Passe no crivo da palavra, batalhe pela sua fé. A sua fé, a Bíblia diz em 1 Pedro que ela vale mais do que o ouro e que a prata. Você não pode deixar a sua fé esmorecer por conta de coisas simples. Não deixe. Deus morreu na cruz para que você esteja estabelecido no reino dele e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O sangue foi caro. E parece até que eu estou danando, né? Mas não estou danando, eu estou preocupado. Porque aquilo que anda sendo pregado em muitos lugares é qualquer coisa, menos o Evangelho, menos a presença de Deus, a mudança que Deus causa. Não é aquela moça que fez o vídeo lá, falando que ela é candomblista evangélica, ela é pastora e também trabalha no centro. É impossível. E há pessoas que estão estão batendo a palma. Cristãos, muitas das vezes. Ou pelo menos diz cristão. E a Bíblia não diz isso, não ensina isso para mim e para você. A intenção aqui, meu irmão, é que você se levante daqui com o coração despertado para Deus. Porque a minha intenção aqui é ver você no dia do juízo ressuscitado, com o corpo glorificado, cheio da presença de Deus e escutando assim: vinde benditos do meu Pai para o reino que eu lhes preparei antes da fundação do mundo. E não dizendo assim: afaste-se de mim porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, eu nem vos conheço. Não. Nós conhecemos a Deus e somos conhecidos dele. Lute, batalhe pela sua fé. Amém? Ele diz mais, que há pessoas que estão com má intenção de propósito contra a obra de Deus. Há pessoas que são ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem. Há pessoas que estão mal intencionadas com a palavra de Deus. Certa feita, eu já contei isso para o pastor, uma pessoa me mandou uma mensagem muito linda, meus irmãos. Falei: nossa, que mensagem boa, alguém lembrou de mim, né? O Senhor dos Exércitos lembrou de mim, mandou uma mensagem para o WhatsApp, me evangelizando e tal. Ele falou assim: irmão Túlio, tenho o senhor em muita estima e tal, eu estou começando um voto com alguns irmãos. Eu falei: ó, legal, hein? Né? É no Salmo 121 e para cada número do Salmo a gente vai cobrar R$1 do voto. R$121 para você fazer um voto conosco no Salmo 121. Falei: vem, meu irmão, faz o seguinte, cobra R$1 por cada versículo, é R$7. Fica mais barato.
e não, e mais moral, estão mal intencionados com a palavra de Deus, fazendo de vós, como está lá em 2 Pedro capítulo 2, lucro. E quando eu falo lucro, meu irmão, é um lucro desonesto. Não é pedir dízimo e oferta para a igreja, não é não. É lucro desonesto. Aqui dói, aqui arde. Aqui arde. E há muitos que estão fazendo assim. E muitos que nem dentro da igreja já estão lá do lado de fora e continuam com essas práticas, enganando as pessoas. Né? O pastor que me fez a prova lá no Orbiban, ele me contou o caso do irmãozinho lá em Planaltina, no Distrito Federal, que ele estava na porta dos cemitérios. E ele se oferecia para fazer os cultos fúnebres. Quando ele terminava de fazer o culto fúnebre, ele chegava com o recibinho, R$300 por culto. Quando ele me contou isso, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Vocês entenderam? Ele fazia o culto, chegava com o recibinho, ó, custa R$300. Só R$300, é só minha ajuda de custo. Se ele fizesse 3 enterros por dia, estava ganhando melhor que o médico, que faz, né, R$900 por plantão. E as pessoas aceitando esse tipo de coisa. Aceitando esse tipo de coisa. A sua função é não aceitar. A sua função é negar. É falar, eu não participo disso. Vai fechar a cara para você, vai bater a porta na sua cara, mas não interessa. A Bíblia diz que o que o homem fala para você, se ele te apoia ou não, não interessa. O que interessa é se você está fazendo aquilo que Deus está ordenando. Amém? Deus te deu uma missão, batalhe pela sua fé. Represente a fé. Para fechar, versículo 25, ele diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de todas as eras, antes que você nascesse, Deus apresentou você. Antes que você nascesse, Deus conhecia você. Antes que você nascesse, na mente de Deus, Jesus já tinha morrido pela minha e pela sua vida. Aleluia! E ele termina: a Ele, agora e para todo sempre. Amém. É a carta mais simples da Bíblia e uma das mais poderosas que tem. Ele combate tudo que tem que combater. Ele termina rompendo o coração em glória a Deus. E é nesse momento que eu quero que você abra o seu coração ao Senhor e faça um momento de oração e peça a Deus para tirar todos os seus fardos, para que você possa batalhar pela fé, para que você possa assumir aquilo que o Senhor colocou na sua vida, para que não aceites mais o jugo que Satanás colocou nas suas costas, ou que o mundo colocou sobre a sua vida. Levante-se e seja cheio da presença de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.